Olá, muito bom dia. Eu sou o Marcelo, estamos começando mais um E-Saúde aqui pela Rede Massa. E hoje o nosso convidado é o Dr. Diego Chebelski. O Dr. Diego Chebelski é médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem residência médica em oftalmologia pelo Hospital das Clínicas, fellow em retina e vítreo pelo Hospital de Olhos do Paraná. Ele é mestre, doutorando e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Muito bom dia, Dr. Diego. Bom dia, Marcelo. Dr. Diego, a gente tem conhecimento que o doutor é especialista em retina. Gostaria de que o senhor falasse um pouquinho o que é a função do retinólogo. Então, Marcelo, dentro da oftalmologia existem subespecialidades. Uma delas é a retina, né? O retinólogo. O retinólogo é uma subespecialidade clínica e cirúrgica que trabalha com as doenças do segmento posterior do olho, ou seja, o vítreo, a retina, a coroide. São doenças, né, que exigem um tratamento especial, uma formação específica, né? Já que a cirurgia é uma cirurgia diferenciada e os tratamentos são um pouco diferentes do convencional. E doutor Diego, é difícil achar um retinólogo hoje em dia? Ele só está na cidade grande, ele está na cidade menor também? Como que funciona? Então, como é uma formação específica dentro de uma especialidade médica, né? Então tem menos profissional do que o geral, né? Antigamente existia menos profissionais, ficavam mais nos grandes centros, né? Agora existe uma disponibilidade maior, né? Por exemplo, aqui em Ponta Grossa, né? Já tem, né? Retinólogos como eu, né? Trabalhando, né? Com a formação adequada para tratar essas doenças específicas, né? E no seu dia a dia, quais são as doenças que mais acometem a retina? Elas são prevalentes? Elas são mais raras? Como que funciona? É bastante frequente, na verdade, né? As pessoas não têm essa noção, mas cada faixa etária tem essas doenças. Por exemplo, desde lá o recém-nascido, né? Com a retinopatia da prematuridade, né? Precisa de uma avaliação precoce. Ou o idoso, né, com a degeneração macular relacionada à idade, né, que é bastante frequente. Mas qualquer idade pode desenvolver algumas doenças da retina, como por exemplo o descolamento de retina, né, que é uma doença relativamente frequente, né, acontece bastante. E eu acredito que é uma doença que é bastante prevalente dentro da nossa população, que é a retinopatia diabética, né, porque tem muito paciente, muitas pessoas até não sabem dos riscos, né, e acabam desenvolvendo a doença por falta de atendimento na fase certa da doença. Falando um pouquinho mais sobre a retinopatia diabética, quais pessoas ela acomete? São pessoas mais jovens? São pessoas mais idosas? Tem algum fator de risco? O principal fator de risco da retinopatia diabética é o tempo de doença, né? Comete qualquer idade, né? Mas desde que tenha um tempo suficiente para ela desenvolver. Tem alguns problemas associados, né? O descontrole da glicemia, comorbidades, né? Colesterol alto, tabagismo, né? A fase gestacional também piora um pouco mais, né? Retinopatia diabética. Então ela comete qualquer idade, desde ali a adolescência, adulto jovem, já pode começar a ter alterações. E é claro, né? Quanto maior tempo da pessoa desenvolver o diabetes, né? A falta de controle, né? Aí a chance de desenvolver formas mais graves da doença é maior. E o ideal é você fazer o diagnóstico desde o começo, né? Nas fases iniciais da doença. Então uma pessoa que tenha diabetes, ela deve fazer a consulta oftalmológica anual para rastrear já as fases mais precoces da doença. E a partir disso você consegue planejar o tratamento, né, e evitar complicações, evitar transtornos maiores no futuro. E o paciente com retinopatia diabética, quais os sinais ou o que ele vai chegar no seu consultório se queixando? Ou não tem uma queixa? O grande problema, na verdade, é quando ele já chega com a queixa, né? Porque se ele já está sentindo que a visão está deteriorando, que ele já não está enxergando direito, né? Já é provavelmente uma situação já mais avançada, né? Que já tem uma repercussão maior e vai precisar de um tratamento mais agressivo. A gente gosta de fazer aquele tratamento preventivo mais precoce, né? Existem exames específicos para a gente rastrear essa doença, né? Na consulta oftalmológica de rotina, ali que você já está escolhendo, por exemplo, o grau do óculos, medindo a visão, né? Você já tem indícios, né? Que pode ter alguma alteração, às vezes não perceptível pela pessoa. Mas a gente faz exames complementares, como o exame de fundoscopia, né, um mapeamento de retina, já ali no consultório, para ver algumas alterações maiores. E existem exames mais específicos, como a retinografia fluorescente, tomografia de coerência óptica, que são exames mais aprofundados para achar lesões, né, mais específicas que vão precisar de tratamento, às vezes, clínico, injeções intraoculares, cirurgias, né. Quando a pessoa percebe que a visão está deteriorando, né, que provavelmente já tem alguma alteração maior ali, né, na área central da visão, já tem às vezes sangramento, já tem edema macular, que são situações que vão precisar aí de tratamentos, né, mais diferenciados, né. E toda essa investigação, ela pode ser feita no seu consultório mesmo ou o paciente tem que se deslocar para uma outra cidade? Atualmente, Ponta Grossa está bem equipada. Nós temos
praticamente todos os exames necessários para diagnóstico e tratamento, né? Temos uma boa disponibilidade de equipamentos, né? Inclusive para os tratamentos cirúrgicos de retina. Então, o básico a gente faz já no consultório, na consulta de rotina, né? Se necessário, já faz a dilatação da pupila ali, para poder fazer uma fundoscopia adequada, olhar a periferia da retina, né, de forma mais adequada. E quando necessário, a gente vai aprofundando, pedindo exames complementares, né? Eu tenho essa característica de já fazer esses exames complementares também, né? Já consigo fechar todo o ciclo da doença, né? Desde o diagnóstico no consultório, sim, a fase da investigação e o tratamento lá no final, né? Cirúrgico, quando necessário. Então, a gente consegue fechar todo o círculo da doença, né? E o acompanhamento, né? Que vai precisar na sequência. Sim. E o doutor falou que os sintomas são poucos nas fases iniciais. Quando o paciente já está com um sintoma mais avançado, o que ele vai sentir? Então, a diabetes ela faz algumas alterações no olho. Por exemplo, a própria glicemia alterada, ela já faz embaçamento visual, o óculos não funciona de maneira adequada, né? Já é um indício que alguma coisa já não está certa, né? Mas ele pode também levar a outras alterações, um fator de risco para desenvolvimento de glaucoma, um fator de risco para desenvolvimento de catarata, né? E quando está alterando a retina, né? A pessoa começa a perceber distorção da imagem, começa a perder a capacidade de ver letras pequenas, né? Tanto para longe quanto para perto, né? E em alguns casos, né, pode ver sangramentos, né, edema macular, que existem baixas de visão mais súbitas, mais rápidas, né? Você perde a visão de um olho mais rapidamente, né? Devido a alguma complicação maior. Uhum. Apesar disso, lembrar que é sempre importante a investigação, então, né, uma consulta anual para procurar esses problemas antes que aconteça alguma coisa mais grave, né? Exatamente. Você tem que fazer o rastreamento das fases iniciais da doença, né? Você consegue fazer tratamentos menos agressivos, né? Com prognósticos melhores, né? Com uma reabilitação melhor. E pensando nisso, o que a pessoa pode fazer de prevenção para essa doença? Bem, a grande questão é a doença de base, a diabetes, né? Tratar a diabetes, né? No sentido de fazer alimentação adequada, o controle glicêmico, as medicações, insulina, né? Você ter uma rotina de exercício físico, que também ajuda muito no controle da diabetes, né? Tratar doenças associadas, né? Função renal, colesterol, triglicerídeos, né? Essas situações que vão ajudar a piorar a diabetes. É claro, né? Daí, pensando na questão oftalmológica, na repercussão da visão, fazer a consulta, né? Com o seu médico, né? Para fazer o rastreamento, né? O simples, a medição do grau, a consulta de rotina básica, né, vai levando informações, vai criando uma rotina, né, um banco de dados, né, que o médico vai ter disponível para fazer o acompanhamento desse paciente futuramente, né. Sempre quando eu tenho um paciente lá, eu volto no prontuário e vejo como é que era a visão antes, como é que era, né. Então, esse banco de dados que a gente vai criando, claro, ajuda muito depois no tratamento futuramente, né, para saber como que era, como que está sendo, como é que está sendo a evolução do grau, né. E claro que vai ajudar muito no tratamento futuramente. Uhum. Então, doutor, foi bem esclarecedor essa parte. Agora a gente vai para o comercial e logo a gente retorna esse bate-papo para o doutor explicar um pouquinho mais sobre a retinopatia diabética e as doenças da retina. E Saúde, oferecimento. Prestecare, gestão em saúde, promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. A Doce Confeitar é referência em qualidade no mercado da confeitaria. Localizada em Ponta Grossa, nós oferecemos tudo o que você precisa para deixar a sua vida mais doce ou auxiliar os seus negócios, desde itens para a produção de doces, ingredientes únicos, utensílios e embalagens. Além de toda a variedade de produtos, a Doce Confeitar promove workshops com grandes nomes da gastronomia, valorizando os profissionais e trazendo novidades. Doce Confeitar, um paraíso dos confeiteiros e entusiastas da confeitaria. Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida. Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E Saúde.
Olá, voltamos à nossa conversa aqui com o Dr. Diego Chebelski, ele que é médico oftalmologista e especialista em retina e vítreo. Dr. Diego, a gente estava falando sobre a retinopatia diabética, o doutor falou quem são as pessoas acometidas, a importância do rastreamento da retinopatia diabética nos casos dos pacientes diabéticos. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho mais agora sobre o tratamento da retinopatia diabética, uma vez que ela foi diagnosticada. Certo. A fase da doença vai determinar o tipo de tratamento necessário, né, para cada paciente. Os graus muito iniciais da retinopatia diabética não precisam de um tratamento específico, mas acompanhamento clínico, né, por parte do oftalmologista, né, de uma forma mais perto, né, com exames mais frequentes, e, é claro, o controle da doença de base da diabetes. Fases que já exigem, né, tratamentos mais diferenciados são as fases que já tem uma certa isquemia na retina, já tem uma vascularização adequada, a retina já começa a ser edemaciada, com sangramentos, aí pode ser necessário fazer laser, né? Existe um laser específico para a retinopatia diabética, né? E existe também algumas situações que a gente precisa fazer injeções de alguns medicamentos, né? Entre eles o anti-VEGF, que realmente revolucionou o tratamento, né, das doenças da retina, o edema macular, né, ou tem outras doenças também que compartilham esse tratamento, né. E casos mais avançados, que você já tem sangramentos mais extensos, que você tem já, às vezes, descolamento da retina tracional, são necessárias cirurgias daí, né. Uma cirurgia de vitrectomia, que é uma cirurgia mais complexa, né, que exige equipamentos mais complexos também, para abordagem, né, e correção dessas alterações da retina, né. Existe, a gente chama de doença ocular avançada, né, relacionada à retinopatia diabética, que são situações bem mais graves, né, que talvez precise de outros tratamentos cirúrgicos associados, cirurgias de glaucoma, cirurgias de catarata, né, que também acontecem, né, em casos muito avançados que não foi feito o diagnóstico nas fases iniciais da doença, né, e o risco de perda visual irreversível é muito maior. E mais uma vez, para a população que está assistindo a gente, caso seja diagnosticado com retinopatia diabética e precise de qualquer um desses tratamentos, vai ser encontrado aqui em Ponta Grossa? Em Ponta Grossa nós temos disponíveis esses tratamentos, né? Temos disponíveis os equipamentos necessários, os medicamentos, o laser, né? Os equipamentos de cirurgia de retina, temos todos aqui disponíveis. Acho que ficou dado o recado, então é uma doença bem importante, bem prevalente, como o Dr. Diego falou, e vale o cuidado, um acompanhamento com o oftalmologista para não deixar chegar nesse momento tão grave que precisa até mesmo de uma cirurgia, não é? E, Dr. Diego, existe alguma outra doença que tem um curso mais arrastado, mais prolongado, assim também, que acomete a retina? Aproveitando aí falar de diabetes, uma doença que as pessoas às vezes não sabem que também pode ter uma repercussão importante na retina é a hipertensão arterial. Muito mais frequente, muito mais prevalente, né? Mas também pode fazer alterações graves no fundo do olho, na retina, né? Descontrole da hipertensão arterial pode fazer sangramentos, né? Pode fazer oclusões vasculares, oclusões venosas, arteriais, né? Rompimentos de aneurismas que fazem sangramentos dentro da retina, né? Um pico de pressão arterial agudo, muito alto, né? Pode fazer lesões retinianas também. E o ideal é que as pessoas que têm hipertensão arterial também passem, né? Por avaliações oftalmológicas, né? Para também fazer um controle, né? Quando a gente faz o exame de fundo de olho, faz o exame complementar de retina, a gente vê sinais daquela hipertensão talvez não esteja bem controlada, né? Cruzamentos arteriovenosos lá não muito bons, alterações do reflexo arterial, que são já sinais de indícios que aquela pessoa precisa de um controle da hipertensão arterial melhor. Então a pressão alta, além do infarto, além do AVC, que são doenças já conhecidas, o derrame, como a gente conhece, pode afetar o olho também. Também pode afetar o olho, também pode fazer alterações vasculares da retina. E o paciente, assim como na retinopatia diabética, ele não vai ter sintomas claros para procurar no oftalmologista? Também é necessário esse acompanhamento, esse rastreamento? Da mesma forma que a diabetes, né, precisa de um rastreamento, precisa de consultas de rotina, né, se você começa a sentir já os sintomas, né, da hipertensão arterial, geralmente são situações graves, né, oclusões vasculares, infartos da retina, né, oclusões de ramos venosos, de artérias, sangramentos intraoculares, né, situações aí que já estão no nível de gravidade maior e o risco de perda visual maior. E também qualquer pessoa acometida pela pressão alta, pela hipertensão, pode ser acometida pela retinopatia hipertensiva, né? A retinopatia hipertensiva é uma dessa alteração. Então, claro que tudo depende do controle, né? É do individual de cada paciente, né? Mas é importante esse rastreamento, esse acompanhamento oftalmológico também. E qual seria o tratamento para essa doença, doutor? Então, aí vai depender
da alteração que a pessoa está tendo, né? O tratamento é muito mais específico, baseado no que ela está apresentando, né? Por exemplo, se ela teve lá uma situação de uma oclusão vascular, ela pode ser necessária essas injeções desses medicamentos, anti-VEGFs, né? Ou às vezes quando ela tem um rompimento de algum aneurisma, faz um sangramento dentro do olho, vai precisar de uma cirurgia de vitrectomia, né? Então vai depender aí do que ela está apresentando, da complicação que ela teve relacionada à hipertensão. E novamente, então, deixando o alerta que essas doenças da retina, que têm um curso mais prolongado, elas precisam de um acompanhamento, precisam de um rastreamento para não chegar na fase pior da doença. Eu acho que o grande ponto é esse, né? A questão da prevenção, né? Você previne tratando a doença de base, né? Mas saber que ela tem complicações, que ela tem órgãos, que ela precisa de uma atenção especial. E o olho, a retina é um deles, né? São doenças crônicas prevalentes, né? Que as pessoas têm que saber que pode ter problema, né? E fazendo a consulta da maneira adequada, fazendo acompanhamento, elas estão bem menos suscetíveis a ter essas complicações, né? Em casos mais graves, o que seria a complicação, assim? A complicação mais grave, doutor? Cegueira, né? Cegueira acho que é o medo de todo mundo, né? Não conseguir mais ver, né? Ficar dependente de outras pessoas, né? Perder a capacidade de dirigir, não conseguir trabalhar. Isso é muito impactante, né? Que a gente vê quando a pessoa chega nessa fase, né? Quanto que cai a qualidade de vida dela, né? Quanto isso tem uma repercussão pessoal, né? Psicológica, né? Comportamental, né? Para a pessoa. Então aí vale novamente o cuidado com o olho dessas doenças de base, que muitas vezes a gente nem imagina que pode afetar o olho. A gente viu que pode ser até muito grave, precisando da cirurgia. Doutor, tem alguma outra doença que o senhor possa falar para a gente da retina que afete bastante a população e que tenha como acompanhar e ter um tratamento precoce? Sim, cada vez nós chegamos a uma idade mais avançada, né? A população está envelhecendo e uma doença que está cada vez mais prevalente relacionada ao envelhecimento é a degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que tem um impacto social muito grande também, né? O idoso, ele quer ter essa independência, né? Não depender das pessoas para fazer suas atividades, poder dirigir, poder ir no mercado, fazer suas leituras, né? Até mexer no seu celular, né? Fazer suas atividades online. E a degeneração macular relacionada à idade, ela acomete a visão de detalhes, a visão central, né? A capacidade de ler, a capacidade de dirigir, a capacidade de reconhecer pequenas coisas, né? Às vezes até ver o rosto da pessoa, né? Uma doença que tira a capacidade de reconhecer, né? Você não consegue ver ali a expressão da pessoa, né? Devido à perda da visão central. A degeneração macular relacionada à idade, ela tem alguns fatores de risco, como o tabagismo, né? Mas o principal fator de risco é o envelhecimento em si, né? Não tem como... As pessoas envelhecem e vai ter maior chance de desenvolver essa doença. E a consulta de rotina oftalmológica, a gente também consegue perceber sinais precoces dessa doença, né? Como as drusas, por exemplo. E quando a gente pega nessas fases mais precoces, a gente pode só orientar lá o uso de um complemento vitamínico, um antioxidante, alguma coisa assim, né? Para evitar as fases mais evoluídas da doença. Então agora a gente vai novamente para o intervalo. Muito obrigado, doutor Diego. A gente já retorna falando dessa doença, dos tratamentos e como que é o curso dela. E Saúde, oferecimento. Prestecare, gestão em saúde, promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida. Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E Saúde. Olá, voltamos à nossa entrevista com o Dr. Diego Chebelski, médico oftalmologista, especialista em retina e vítreo. A gente estava conversando sobre a degeneração macular. Doutor, a partir de que idade a pessoa precisa procurar essa doença e quais sinais ela pode
podem notar, fora ali a perda da visão central? A degeneração macular relacionada tem uma característica genética também importante, né? Mas ela vai estar mais prevalente ali a partir de 55 anos de idade, mais ou menos essa idade que ela começa a aparecer com os seus sinais mais precoces, né? Tem uma certa tendência de pessoas com pele mais clara a desenvolver, né, esse tipo de doença, mas todas as pessoas potencialmente podem correr esse risco, né? Ela precisa fazer a consulta oftalmológica de rotina para testar a visão, ver o nível, né? Mas além da perda visual, né, existe uma certa dificuldade de visão noturna, por exemplo, né? A pessoa não consegue ver tantos detalhes à noite, ela não consegue ver diferença de cores, né? Perda de sensibilidade ao contraste de cores, né? São sinais também. E um dos sinais bem importantes é quando a pessoa começa a ver distorção das formas, né? Por exemplo, ela olha para a margem lá de uma televisão, de uma porta, de uma janela, começa a ver a linha torta, né? Em vez de ela estar retinha, ela dá aquela entortada. Isso é um sinal de uma distorção da área central da visão, da mácula, né? Isso é um sinal importante, né? Que precisa ser avaliado. Então são pequenos sinais que juntos podem levar a esse diagnóstico e, mais uma vez, o paciente precisa, relembrando, que o paciente precisa esse acompanhamento, esse rastreamento, não só quando está cometido já pela doença, mas pode prevenir essa doença, né? Exatamente, é a questão da prevenção com acompanhamento, né? Você pega os sinais mais iniciais da doença, né? Você consegue fazer tratamentos mais fáceis, né? Com antioxidantes, remédios via oral, né? Que vão prevenir a evolução da doença. Que quando está na sua fase avançada, né? Precisa de tratamentos mais agressivos, injeções, cirurgias, né? Para conseguir a recuperação e a reabilitação. E nós falamos aqui então de 3 doenças com um curso mais prolongado, mais demorado para aparecerem. Existe alguma doença que seja de caráter de urgência da retina? Acho que a grande doença da retina que assusta pela sua urgência é o descolamento da retina, né? O descolamento da retina ele pode estar associado ali a um trauma, né? Uma queda, uma batida, uma bolada, né? Que leva a um descolamento, ou mesmo espontaneamente, né? Descolamento reumatogênico relacionado a uma degeneração periférica da retina pode acontecer de uma forma espontânea, de uma forma inesperada, né? Tem alguns sinais que ajudam a reconhecer, né? Por exemplo, as mosquinhas volantes, né? Aumento das moscas volantes, as manchas na visão, né? Que ficam flutuando. Flashes de luz, né? Como são raios na visão, que a pessoa começa a perceber. Ou realmente aquela mancha escura, né? Numa forma de cortina que vai tapando, né? O campo visual do paciente. Esses são sinais importantes que, quando reconhecidos pela pessoa, precisam de um atendimento de urgência. Precisa procurar um oftalmologista, né, para fazer o diagnóstico, né, e a partir do momento que você faz um diagnóstico no descolamento de retina, aí sim a perda visual é um risco muito grande, né, uma perda visual iminente. Então você precisa de um tratamento precoce. E o tratamento é cirúrgico, né, fazer a abordagem da retina, reposicionar ela na posição original dela, para que ela não entre em um processo de perda, né, de tecido, perda de fotorreceptor, né, que é uma célula muito especializada e não pode ficar sofrendo, né, fora do lugar. Então, o descolamento de retina, assim, uma situação oftalmológica de urgência, né, que precisa de um atendimento precoce, né, e não pode ser postergado, né, a partir do momento que se identifica esses sinais, precisa procurar atendimento e tentar marcar o tratamento quanto antes possível, senão vai evoluir para uma cegueira realmente daquele olho. Então, diferentemente das outras doenças, essa é uma doença que precisa do caráter rápido e eficiente, tanto do paciente como do médico, né? Sim, é uma doença grave, né? Descolamento de retina sempre é grave. Mesmo fazendo tudo certo, às vezes não dá certo, porque é uma doença difícil, né? Que tem umas características, né, importantes. E você atrasar, postergar, procura o tratamento é fundamental para não dar certo, né? Então tem que ser procurado o quanto antes e o tratamento tem que ser precoce. Né? E na sua prática, quem são as pessoas que mais procuram por essa urgência oftalmológica? Eu acho que a grande questão é a mosca volante, né? Assusta muito, né? A pessoa começa a ver aquela manchinha na visão, ela vai lá, pesquisa, acha na internet, ela vai procurar já ver se não é um descolamento, como ela leu lá. Realmente isso está certo, sabe? Isso é uma coisa bem importante. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa não vê a mosquinha, deixa, vai passando, vê o flash de luz, eu acho que não é nada, vou tentar. Às vezes eu acho que é o óculos, né? Deixa para a semana seguinte. Aí a coisa começa a evoluir, né? Daí chega para a gente já com um descolamento mais extenso, que vai exigir uma abordagem mais invasiva, né?
Alguma outra doença, doutor, que seja importante a população saber, que seja importante elas rastrearem para não evoluir para um caso mais grave? Então, uma doença que acontece muito na infância, né? Mas existe um acompanhamento já desde a parte da pediatria, né? A UTI neonatal, é a retinopatia da prematuridade, né? Relacionada aos prematuros, né? Também muito prevalente, né? As crianças nascem muito cedo, né? Devido a complicações obstétricas ali, situações, né? Do parto. E elas ficam no UTI neonatal, né? Expostas a concentrações maiores de oxigênio, né? E precisa também de um oftalmologista, né? Com um treinamento específico, né? Da retinopatia da prematuridade, fazer esse acompanhamento lá já dentro do hospital, desde as fases iniciais da criança, né? Do desenvolvimento da criança. E é uma doença importante também, né? Que desde as fases precoces precisam de acompanhamento, do tratamento já mais precoce, né? Podem haver complicações se não tiver esse tratamento precoce? Sim, esse rastreamento é bem importante, né? Precisa ter um profissional específico, né? Com treinamento específico para isso, né? É o retinólogo, geralmente, que faz isso também, né? Que vai fazer esse acompanhamento, né? E quando identificado também. Dependendo da classificação da doença, vai precisar ir de tratamentos cirúrgicos, laser e outras situações. Então, mostrando a importância do retinólogo em todas as fases da vida, desde a prematuridade até o idoso, como a gente viu nas doenças mais arrastadas, como a diabetes e a hipertensão. Exatamente. Todas as pessoas de qualquer idade, né, podem ter problemas de retina, né, com suas características. Doutor, a gente estava conversando no início, o doutor falou que a miopia tem alguma coisa a ver com a retina também? Sim, a miopia também, né, é muito prevalente, né, na população, né, e a miopia pode levar a algumas complicações da retina também. Processos degenerativos, né, e o míope corre maior risco até de desenvolver um descolamento de retina, né, devido às características anatômicas do olho. Então o míope, né, que já provavelmente vai consultar, né, pela dificuldade visual, mas ele não pode ficar postergando muito aquela troca do óculos. Ele precisa fazer a consulta de rotina anual ou seguir a recomendação do médico de acordo com a evolução, né, do caso dele e fazer o acompanhamento, né? Se perceber essas moscas volantes, as alterações, né, que eu comentei de flash de luz, precisa correr para um oftalmologista, né, para fazer um exame mais adequado para ver se não tem algum risco de um descolamento ou algo assim. Então o míope também um paciente aí que precisa desse acompanhamento da retina, né, de forma adequada. Então acho que a mensagem que fica para o pessoal que está assistindo, que o oftalmologista não é só nos casos graves, casos agudos, né, como a conjuntivite, que tem bastante sintoma e tudo mais. A gente viu agora algumas doenças que têm um curso mais arrastado e que precisa desse acompanhamento do oftalmologista ano a ano, né? As pessoas, elas às vezes pensam só no óculos, como oftalmologista só troca do óculos, ou quando chega lá numa fase mais avançada da vida, pensa só na cirurgia de catarata, né? Mas na oftalmologia, o olho, né, tem muitas mais doenças, uma complexidade muito maior, né? Outras doenças importantes que precisam de tratamento, né? Precoce, rastreamento, acompanhamento, né? Para que não chegue numa situação, né, irreversível que você já não tem mais como reabilitar a visão. Então era isso. Muito obrigado, doutor Diego. Foi muito esclarecedor. Tenho certeza que para a população que assistiu a gente também. Se quiser deixar suas redes sociais para entrar em contato com você. Sim, quem quiser me procurar na rede social, então é só procurar por Diego Chebelski, né? E também no Instagram, Dr. Diego Oftalmo, vão conseguir me encontrar. Algumas postagens lá sobre, né, doenças oftalmológicas, né? E também vai conseguir encontrar o número, os contatos do meu consultório, né, para se for necessário alguma avaliação. Muito obrigado, doutor Diego. Obrigado a você, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Lembrando que, fora o programa, vocês podem também consumir nosso conteúdo pelas redes sociais, Saúde TV, e a gente também tem a revista, essa edição 8 de julho de 2021, com a capa do Dr. Caio Souza, falando um pouquinho mais sobre emagrecimento. Eu gostaria de agradecer também, terminando o programa, a Mr. Cat e a Vibe do Shopping Paládio aqui de Ponta Grossa, que cedeu as roupas para esse programa.